Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do canal Orientação no Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, cartomancia, visão sistêmica, simbolismo, bastante conteúdo. Falar sobre a aparência dos signos é algo que tem bastante tempo dentro da minha trajetória da astrologia, né? Eu comecei a estudar a fisionomia dos signos estudando principalmente astrologia médica, é, nos livros muito antigos do Max Handel, tem até alguns com as imagens, né, do rosto em comparação com os planetas. Eu já trouxe esse tipo de conteúdo aqui no canal, falando sobre os planetas no ascendente, que vale também para planeta angular, porque como eles estão mais perto da Terra, né, e eles têm essa conotação de atores, dessa proximidade, então eles tendem a influir um pouco mais na aparência. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Mas esse título de ascendente é um título que chama um pouquinho mais de atenção, mas traz algumas complicações, né? Eu fiz uma série muito antiga, para mim é muito antiga, sobre os ascendentes, né, e aparência. E como era vídeos curtos, não tem muito como a gente explicar que, olha, depende de outros fatores, depende de outras coisas, é só para a gente entender o funcionamento da energia ali, né, dessa correspondência, enfim. E claro, a gente precisa levar em consideração também fatores genéticos, fatores do local onde a pessoa vive, enfim, outras coisas também, né? Mas vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar sobre o ascendente em Touro. Já tem sobre o ascendente em Áries aqui no canal, ou Marte, ou Sol em Áries, né? Eu dei vários exemplos ali para entender essa diferença. E eu utilizo o site Astrofin, né? Ele tem aqui uma Astrobank, né? Databank, Astrobase, né? Não sei exatamente que é a palavra que ele usa, não lembro agora. Mas você tem como fazer alguns critérios de pesquisa e você pode colocar todos os famosos que têm esse tipo de ascendente ou Sol para ficar mais fácil a localização, a identificação, né? Enfim. Aqui eu coloquei primeiro o ascendente em Touro para a gente dar uma olhadinha. E depois eu peguei também com o Sol em Touro, para a gente ver algumas características semelhantes que a gente vai encontrar. Então, você pode ter ascendente em Touro, você pode ter o Sol em Touro, você pode ter uma Lua em Touro, uma Vênus em Touro. Vai trazer alguma dessas características, às vezes uma, às vezes outra, mas no geral, é como eu sempre falo, a fisionomia é algo muito complexo, que envolve fatores genéticos, então é uma coisa assim que vai ser uma forma, entende? Mas como o nosso corpo, ele é uma manifestação do espírito, uma manifestação da alma, uma manifestação da personalidade, então pode trazer alguns atributos, sim, né, identificáveis. Então, por exemplo, a gente vai ter o Martin Luther King aqui. Ele tem o ascendente em touro e tem o Sol em Capricórnio, né? Ele tem bastante características de touro, como o rosto, ele tende a ser um quadrado, mas um quadrado arredondado, é um rosto normalmente grande, e o pescoço, ele tende a ser comprido, né? Comprido não, é grosso, baixo, né? Normalmente o touro, ele vai trazer essas características. É realmente um tourinho, né? A gente brinca que é como se fosse um tourinho. Vamos ver se ele tem mais alguma coisa angular. Olha, ele tem o Sol angular, né? E acho que de relevante vai ser mais isso. Vênus, que é o dispositor do ascendente dele, está aqui no signo de Peixes, perto da Lua. Então tende a trazer uma aparência um pouco mais arredondada e suave, né? Tem um rosto firme, porque Touro fala da matéria, então vai trazer traços mais bem definidos, mas como ele tem essa mescla de algo um pouco mais venusino, Vênus em peixes exaltada, né, com a lua, então dá um pouco mais de suavidade. Vênus é a deusa do amor e da beleza, então são pessoas de uma aparência que chamam a atenção, né, uma aparência suave. Aqui a gente vai ter a Miley Cyrus, que ela tá, coitadinha, ela não tá mais muito bem, porque os hábitos eles vão prejudicando a aparência, mas tentem se lembrar dela nova, né? Aquele rostinho bonitinho, né, de inocente e tudo. E novamente a gente vê o formato do rosto, um quadrado arredondado, né? Uma suavidade. São traços bem definidos, mas ainda assim suaves, não são tão uma angularidade tão forte, tão quadrada, não são ângulos tão retos assim, né? Aqui a gente pode abrir o mapa dela para ver se a gente encontra mais alguma coisa angular.
Ó, o Saturno angular, ela até poderia ser bem mais retona do que ela realmente é. E o ascendente dela tá bem no finalzinho de touro, mas puxa bastante o ascendente, né? E ela pode ter alguns elementos aqui, ó, Capricórnio, né? A Vênus está em Capricórnio. A gente vai ter o Sol tá um de Sagitário, né? Então, bom, eu vejo mais realmente essa questão mais taurina, né? E o Sagitário ele pode trazer a boca grande, uma boca maior, é uma força na voz, na fala. Aqui, o Robert Pattinson não tem só o Sol em Touro, mas também tem o ascendente em Touro. E é bem curioso, bem interessante, né? Porque no homem tende a ficar um pouco mais reto, né? Um pouco mais reto. E tem um charme natural, né? Não é porque eu sou da geração Crepúsculo, não, tá, gente? Mas é uma coisa bem recorrente nos homens de ascendente em Touro, é um toque venusino, um toque um pouco mais charmoso, é quase feminino, mas não chega a ser tanto, mas é algum tipo de charme, né? Aqui. Ele tem o Marte também angular, então o Marte em Capricórnio exaltado, né? E faz trígono com o ascendente dele. Então vai acentuar aquela marquinha quadrada, né? Que é uma coisa mais marcial, como a gente viu no ascendente em Áries, com Marte, né? E Vênus dele está em Gêmeos, então uma aparência um pouco mais jovial, ainda mais que a Lua também está angular e está no signo de Câncer, então fica bem mais é, fofinho, digamos assim, né? Mais infantilizado, mais harmônico. Aqui, o exemplo da Mariah Carey, que a gente viu da mescla de Touro e Áries, é essa relação do símbolo de Áries aparente aqui, ó, com os olhos, né? E, ao mesmo tempo, ela tem aquela relação de triângulo no rosto, né? Com o símbolo do carneiro, mas um pouco mais achatadinho. E os tons mais morenos, mais terrosos na aparência. O Nikola Tesla, ele vai ser um caso bem diferente, né? Porque ele tem o Sol no signo de Gêmeos. Eu não sei se tem exatamente o horário dele, eu acho isso muito curioso, né? Ter o horário dele aqui, mas de repente tá certo. Ahn, é, tem uma outra característica de touro, que é a relação da melancolia, que traz um pouco mais de secura, dependendo de como está o restante do mapa. Ele tem bastante umidade, no caso aqui o Sol está até com Vênus, né? A gente tem a Lua com Marte. hum, Deixa eu ver aqui. Teria que ser essa aparência um pouco mais canceriana aqui, né? Pode ver que ele não tem tanta angularidade. É mais redondo os traços dele, a não ser pelo nariz que é mais reto, mais angular, né? A Gigi Hadid, ela tem Sol e ascendente em Touro também. Veja a semelhança com o Robert Pattinson, que é esse rosto bem redondo, com uma suavidade, quer dizer, um quadrado arredondado, né? E ela vai ter muitas características venusinas, o lábio mais carnudo, né? Mais circular, traços bem, bem femininos, né? Na aparência dela, muito forte. E a Vênus dela tá a 1 grau de Áries, deve ser terrível isso daí, né? Brincadeiras à parte. Mas é bem interessante ver que ela tem bastante de Vênus aqui na aparência dela, né? O Jared Leto, ele vai ter aquela aparência mais melancólica, né? Mais terrosa, que é o tipo de touro quando puxa um pouco mais para a terra. E talvez isso aconteça porque ele tem o Sol também em Capricórnio. Então a gente novamente vê isso aqui, né? O quadrado arredondado, não tão bem definido, mas ele tem algum aspecto mais saturnino, mais seco, né? Bem mais seco no mapa dele. Aqui, ó, brincadeira, parte. Eu não conhecia o mapa dele. O Saturno tá no ascendente, eu juro pra vocês, não conhecia. Ele tem a Vênus aqui no meio do céu, por isso que ele também deve ser visto como um certo galã, né? Ele tem, inclusive, a Vênus em trígono com o Saturno. E, deixa eu ver, a Vênus, ela tá fazendo recepção, né? Tá recebendo esse Saturno, que tá no signo de Saturno. É. Tinha muita menina na minha época que também era fãzinha dele. O Charles Manson, vamos combinar, né? Tem cara de surtado, tira a vida das pessoas, o olhar, né? Ele revela muito isso.
Ele vai ter um aspecto de escorpião, a sobrancelha muito, muito marcada também, né? Enfim, Hail Berry, ela também vai ter o rosto, ó, tá vendo? Quadrado arredondado, não tão angular. E ela tem o sol em leão, então ela vai ter uma expressividade no cabelo bem marcado, né? Bem interessante. Vamos ver o mapa dela aqui? Aqui, a Vênus, ela tá 29 de Câncer e bem no fundo do céu. Então traz essa aparência um pouco mais venusina, bastante coisa aqui no fundo do céu, bem acentuada. O David Beckman também, né, tem Sol e Ascendente em Touro, então traz as mesmas características. Ele me lembra bastante o Robert Pattinson, né, na questão da fisionomia, da forma do rosto, né, a, tem algum aspecto sedutor ali também. A Vênus está em Gêmeos nesse caso, e o Mercúrio está muito próximo do ascendente, então novamente a gente vê algum aspecto geminiano, jovial, mais úmido, né. Vamos dar uma olhadinha aqui no Sol em Touro. O George Clooney, ele tem o Sol em Touro. Olha só o rosto. Novamente um quadrado arredondado, né? E ele é um pouquinho mais redondinho porque ele tem o ascendente em Peixes. E Peixes ele vai acentuar o movimento circular da água, né? Algo um pouco mais redondinho. Vamos ver se ele tem alguma coisa angular. O Júpiter dele está em Aquário, um pouco mais saturnino. É, não tem nada muito relevante angular aqui para a gente analisar, mas acho que só o Sol e a, o ascendente já traz essas informações. Olha aqui a Megan Fox. Ela tem uma aparência bem taurina, essa relação venusina dela, né? Claro que ela fez alguns procedimentos estéticos aí, tem algumas cargas na conta dela, né, de manifestação na aparência física. E ela tem o Marte angular em Capricórnio, né? O Marte angular. Você vê que ela tem uma aparência um pouco mais perigosa, né? Uma aparência um pouco mais marcial. Ela lembra até um jeito meio escorpiana, né? Eu acho bem interessante isso. Sempre acho que ela é de escorpião. A Uma Thurman também, olha só o rostinho, um redondo meio quadrado, muito pontual. Aqui a gente não vai ter o horário de nascimento, então eu não vou considerar muito. A Adele é muito cara de touro, muito cara de touro, muito. A voz dela parece uma voz de touro, né? Isso é muito interessante. O ascendente dela tá em câncer, então fica mais arredondado ainda, né? Mais esse movimento de fofinho, mas o formato é bem taurus, né? Bem taurina. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, ela tem o Júpiter conjunto ainda com o Sol em Touro. Bem interessante isso, né? Muito interessante. A Lua com Sagitário, então ela tem alguns elementos jupiterinos, né? Como a boca grande, os dentes grandes. Ela tende a ganhar peso, a ocupar mais espaço, a voz de longo alcance, uma voz muito forte, né? Muito interessante. O Mercúrio está em Gêmeos. Muito bom. Bem interessante isso. Chris Brown também tem esse formato, né? O ascendente leão, aqui a gente não vai ter o horário. O Al Pacino, ele tem o ascendente em leão, então vai puxar um pouco mais para o ascendente. Ele tem alguns aspectos meio aquarianos, meio virginianos, meio mais seco, né? O mapa dele, a aparência dele. Vamos ver, ele tem Júpiter em Áries aqui, Sol com Saturno, né? O Sol rege o ascendente, Sol com Saturno traz essa aparência mais seca. Isso mesmo. Muito interessante, né? Eu falei da aparência seca, também não conheci o mapa dele, não. Tô ficando melhor nisso, tô ficando melhor. A Audrey Hepburn, ela vai trazer uma miudez. É uma taurina que não é tão expansiva, o pescoço grosso, né? Embora ela tenha o pescoço um pouquinho mais curto, dependendo da fotografia, da forma de ver, né? Mas ela é bem fofinha, né? Um Vênus bem bonitinho. Ela tem a lua próxima do ascendente angular, né? Bem interessante isso. É, Deixa eu ver se puxa mais alguma coisa. E a Vênus em Áries. Vai ser mais isso mesmo, a cara de touro, mas é uma cara humanizada, né? O ascendente em aquário traz muito cara de gente. Bom, gente, como vocês estão vendo,
não conta só a relação do signo ascendente ou do signo solar. Como eu fui abrindo os mapas e mostrando para vocês, a gente vai ver elementos de vários outros planetas. E é importante conhecer a qualidade desses planetas. Aqui no canal eu tenho uma playlist com os planetas no ascendente, né, ou angulares. Então eles vão trazer uma força de expressão muito grande. Para que você tenha conhecimento de mais detalhes, ter mais conhecimento sobre o seu mapa, é fundamental a análise de um profissional. Então, meu contato está sempre na descrição dos vídeos e tem muito ou mais conteúdo aqui no canal para vocês poderem aproveitar, né, aprender mais de astrologia. E eu vou dar continuidade a essa série de vídeos sobre a aparência do signo, dos ascendentes, né, na verdade. Que eu vou colocar esse título, mas saibam que pode ser o signo, pode ser um planeta. A gente vai fazendo alguns estudos aqui com esses vídeos, tá? Não deixe de conferir os outros também para aprender um pouquinho mais. E é sempre treino, tá? Então fica a dica aí para vocês. Treinem o olhar, porque não importa, não interessa. Eu sou horrível nisso. Eu também me considero muito ruim nisso. Para ser bem sincera, eu conheço gente que é muito melhor nessa análise fisionômica do que eu me considero terrível. Mas a gente vai aprendendo. É sempre treino, tá? Não deixe de curtir, se inscrever. Coloca aqui seu comentário sobre o seu ascendente, sobre o seu signo solar. O que que você acha que pesa um pouco mais nessa aparência, que você consegue expressar mais nessa aparência, tá? E é isso, pessoal. Até a próxima.